A graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos mais uma vez aqui gravando uma reflexão da palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, para a sua casa e para a sua família, tá certo? A reflexão de hoje, que Deus colocou no meu coração para trazermos, é uma reflexão que eu estive ministrando em várias igrejas no ano passado, em vários lugares que eu passei, estive falando desta palavra. E Deus, assim, pela misericórdia dele, esteve falando com muitas vidas, né? E foi muito bom poder terminar uma mensagem e ouvir as pessoas chegarem e agradecerem a Deus por aquela palavra, por aquele momento. E aí, então, eu resolvi sentir, de trazer essa mensagem, já que ministrei tantas vezes em várias igrejas. Então, gravar aqui essa reflexão, vamos tentar ser bem objetivos, tá certo? Para que também Deus continue falando aos nossos corações, ok? O texto se encontra em Êxodo capítulo 14. A princípio vamos ler com versículos básicos, o versículo 13 e 14, e depois vamos citar outros versículos mediante essa nossa reflexão de hoje, mediante essa conversa de hoje que nós teremos aqui. O versículo 13 e 14 nos diz o seguinte, lembrando, o texto é Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14, diz o seguinte: Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Em outras traduções, Almeida, aqui eu estou utilizando a NVI, Nova Versão Internacional, mas em outras traduções, como Almeida, por exemplo, o versículo 14, ele está da seguinte forma: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis, certo? Então, baseado nesse tema, ou baseado nessa tradução, o tema da nossa reflexão de hoje é: o Senhor pelejará por vós, o Senhor pelejará por sua causa, o Senhor pelejará pela igreja, o Senhor pelejará pela nação brasileira. Assim como o Senhor pelejou por Israel, o Senhor está pelejando por nós. Meus irmãos, eu fico pensando aqui, o que levou Deus a entrar nessa peleja? O que levou Deus a tomar para si esta luta de Israel? Sabemos muito bem que tudo isso estava dentro do propósito de Deus, tudo isso estava dentro dos planos de Deus para Israel. A ação soberana de Deus é algo que nós não podemos chegar aqui e descrever detalhadamente, porque isso já estava determinado por Deus. Todos esses acontecimentos aqui, no plano, na agenda de Deus, já estava determinado que aconteceria daquela forma. Para o povo de Israel, não. Para o povo de Israel, chegaram a pensar até mesmo que Moisés havia levado o povo para morrer, tirado o povo da escravização, daquela escravidão de tantos anos, de mais 400 anos ali no Egito. Então agora estavam diante do Mar Vermelho, diante do deserto, porque olhavam para frente, havia um mar intransponível, olhavam para as suas laterais, havia um grande deserto, e olhavam para trás, se deparavam com um grande exército de egípcios ferozes, loucos para devorar os seus inimigos, que era o povo de Israel. E aí chegaram até a pensar, Moisés ia até falar, será que não havia sepulcros no Egito para que pudéssemos sermos sepultados lá e morrer aqui neste deserto, de frente daquele mar? Então começaram até mesmo a questionar Moisés e a questionar o próprio Deus, porque achavam que aquilo ali estava fora do propósito deles, e estava, mas não estava fora do propósito de Deus tudo aquilo que estava acontecendo, tá certo? Nós vamos ver nos versículos iniciais desse capítulo 14 que Deus já havia determinado tudo como iria acontecer. Até os egípcios pensaram que eles estavam perdidos, pensavam que eles estavam sem rumo, sem direção, e não sabiam eles que era justamente um propósito de Deus para que Deus pudesse manifestar a sua ação e o seu poder naquele momento. Então daí o Senhor resolveu pelejar pelo seu povo. E outro detalhe, Deus ele tem pelejado por nós, Deus tem pelejado pela sua igreja, como eu disse. Mas um detalhe aqui, antes de nós entrarmos diretamente no texto e trazer os pontos dessa reflexão, lembremos do seguinte: Deus ele não vai pelejar apenas quando a peleja é grande. Quando a peleja aos nossos olhos ela é intransponível.
Quando a peleja aos nossos olhos ela é invencível, quando a peleja aos nossos olhos que às vezes não encontramos saída, não encontramos soluções, aí achamos, nossa, aqui é algo impossível, aqui tem que ser algo sobrenatural. E aí achamos que é apenas nesta peleja que Deus estará pelejando. Mas eu quero dizer que não é apenas nessa. Nas mínimas lutas, nas mínimas pelejas, nas pequenas dificuldades do nosso dia a dia, a convicção que temos é que Deus ele tem pelejado. A convicção é que Deus ele tem nos ajudado. Porque senão nós não obteríamos a vitória. Porque a vitória não depende de nós. A vitória não vem da nossa capacidade física, da nossa capacidade intelectual ou até mesmo da nossa capacidade financeira. A nossa vitória vem de Deus. Nós temos a convicção que tudo vem do Senhor. Então não pense que Deus vai apenas entrar numa peleja grande. Deus entra também numa peleja pequena. Deus entra até mesmo naquela peleja que para mim, para você, ela pode ser insignificante, ela pode ser mínima, mas até mesmo nessa peleja nós temos um Deus que entra e peleja por nós, e aí sim teremos a certeza que vamos obter a vitória, porque a nossa vitória vem de Deus para as nossas vidas. Mas o que levou Deus realmente a entrar nessa peleja com Israel? O que levou Deus a assumir essa peleja? O que levou Deus a dizer para Moisés, olha, Moisés, afirma para o povo, avisa para o povo, que nesta peleja eles não terão que pelejar, apenas ficar calados. Isso foi o segredo que Deus deu e que mandou Moisés transmitir para o povo. No original, esse texto, ele na verdade, poderia ser lido da seguinte forma: o Senhor vai lutar por nós, então parem de lutar. Isso implica também uma boa aplicação que está no Salmo 46, versículo 10. O Senhor pelejará por vós, né? E ali vai dizer, ou aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado sobre toda a terra, tá certo? Ele será exaltado porque mostra justamente que ele vai vencer. A NVI vai dizer o seguinte: parem de lutar. O Senhor é quem vai lutar por vocês. E aí ele será exaltado sobre toda a terra. Ele será exaltado sobre todos os lugares. Ele será o Senhor de tudo e de todo. Porque na verdade ele já é Senhor. Apenas estava falando que a maneira que Deus iria entrar, a maneira que Deus iria pelejar, faria com que as pessoas reconhecessem o seu reino, a sua soberania, que é algo que nós vamos citar aqui nessa reflexão. Então, podemos ver que Êxodo capítulo 14, versículo 14, tem um paralelo com o Salmo 46, 10. Ou o autor do Salmo 46, ele traz justamente esta ideia pela qual Moisés já trouxe. O Senhor vai lutar por nós. E o que é que nós devemos fazer? Então parem de lutar. Ou seja, vamos sentar, ficar de braços cruzados e pronto, deixar tudo resolver, deixar que as coisas aconteçam por acaso. Não está falando nisso. Está falando de uma postura, de uma posição. Está falando justamente como nós devemos confiar em Deus, como nós devemos aguardar em Deus. E isto podemos aguardar orando, podemos aguardar jejuando, podemos aguardar louvando ao Senhor, podemos aguardar como estamos aguardando em casa, podemos ficar em casa tendo a certeza que Deus está pelejando por nós, tendo certeza que Deus está trabalhando por nós. Não ficarmos de braços cruzados, esperando tudo cair do céu, mas estarei fazendo a minha parte de cristão, que é orar, ler a Bíblia, louvar ao Senhor, até mesmo jejuar, porque eu sou cristão, isso aqui faz parte do meu dia a dia, do meu devocional, mas não é isso que vai fazer com que eu obtenha a vitória. Isso é uma postura, isso é uma posição adequada de todo cristão, mas quem vai trazer a vitória é Deus, porque quem está pelejando por nós é Deus, porque tudo que nós temos hoje é mediante a graça de Deus. O que fazemos hoje não é para alcançar os favores de Deus, não é para alcançar as bênçãos de Deus, não. O que fazemos é prova de que já fomos alcançados por essas bênçãos, é prova de que já fomos alcançados por essa graça de Deus, por esses favores imerecíveis de Deus. Então, essa é a postura que tanto em Êxodo capítulo 14, quanto no Salmo 46, que nos exorta que devemos ter. O Senhor vai lutar por nós, então que parem de lutar. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus agir, deixe Deus fazer. E vamos continuar orando, vamos continuar lendo a palavra, vamos continuar louvando ao Senhor, vamos continuar buscando ao Senhor, tá certo? Mas vamos lá, o que levou Deus realmente a entrar nesta peleja?
E o que leva Deus a entrar na nossa peleja, a pelejar por mim, por você, por sua família, por todos nós? O que leva? O que realmente nós podemos extrair desse texto e nessa noite declarar que o Senhor pelejará por nós? A primeira coisa que nós observamos pelo qual Deus entrou na peleja de Israel, e Deus ele tem entrado na minha e na sua peleja, no versículo 4, versículo 17 e versículo 18 desse capítulo deixa bem claro, como por exemplo, veja só o versículo 4, nos diz o seguinte: então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Aí no versículo, como eu já citei, 17 e 18, vai nos dizer o seguinte: eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. Eu serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Então, o primeiro motivo pelo qual Deus entra na minha e na tua peleja, e Deus entrou na peleja de Israel, foi justamente para que o nome dele fosse glorificado. O texto está bem claro aqui, tanto no versículo 4 como no versículo 17 e 18. O Senhor disse que iria entrar na peleja. Para quê? Para que o homem fosse reconhecido, para que a glória fosse para o homem, para que a fama fosse para o homem. Não, o Senhor ele entrou nesta peleja de Israel, ele tem entrado na minha e na sua peleja, ele tem entrado na peleja da sua igreja, exclusivamente para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome realmente seja reconhecido, como ele deixa bem claro. Então, não apenas Faraó, não apenas o exército de Faraó reconheceu, não apenas isso, mas as demais nações que estavam ao redor reconheceram o nome do Senhor. Então, está bem claro aqui, o Senhor entra na peleja do seu povo, como entrou na peleja de Israel, com o primeiro motivo, para que o nome dele fosse glorificado. O segundo motivo pelo qual o Senhor entrou nessa peleja, nós observamos do versículo 1 ao versículo 4, como já citamos o versículo 4, o versículo 18, como já citamos também, porque ele disse que justamente aquele povo não mais, Israel não mais veria aqueles egípcios, tá certo? Porque nós entendemos que além de Deus entrar na nossa peleja, para que o nome dele seja glorificado, ele também entra na nossa peleja, porque todos saberão que ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele deixou bem claro, como eu já disse para vocês, do versículo 1 até o versículo 4, o Senhor vai dizer a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, acampem-se à beira-mar, defronte de Baal-Zephon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de Faraó e todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Versículo 18, também ele vai dizer: os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó. Então, o segundo motivo pelo qual Deus entrou na peleja de Israel, e o segundo motivo pelo qual Deus peleja a minha causa, Deus peleja a tua causa, Deus peleja a causa da sua igreja, é para que o nome dele seja conhecido, é para que todos possam conhecer que ele é Senhor de tudo e de todos. Veja qual foi o resultado disso no versículo 25. Versículo 25 diz: fez que as rodas dos carros começassem a soltar-se, de forma que tinha dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritavam: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. O Senhor causou uma confusão ali com os carros de Faraó, que as rodas se saltaram. Eles começaram a perceber que havia uma ação sobrenatural naquilo. E aí perceberam que o Senhor estava pelejando por Israel e agora eles precisavam fugir. Eles reconheceram, como eles
como eles falam aqui, o Senhor, Yahvé, Adonai, o Todo-Poderoso, estava pelejando pelo povo. Só assim eles reconheceram que Israel tinha um dono, que Israel tinha um Senhor. Então, quando Deus entrou na peleja de Israel, além de ser para que o nome dele fosse glorificado, foi também para que todos soubessem que ele é o Senhor de tudo e de todos. Quando ele entra na nossa peleja, é para que o nome dele seja glorificado e é para que todos saibam que ele é o nosso Senhor. Ele é Senhor de tudo, ele é Senhor de tudo. A terceira coisa, ou terceiro motivo, pelo qual Deus entra na nossa peleja, Deus entrou na peleja de Israel, e ele entra na nossa peleja, entra na peleja da igreja, nós podemos encontrar essa causa justamente no versículo 13 e no versículo 30. Versículo 13 diz o seguinte: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Quando Deus ele resolve entrar na peleja de Israel aqui, e quando Deus resolve entrar na nossa peleja, o terceiro motivo é para que ele nos salve dos nossos inimigos, é para que ele traga livramento, é para que ele realmente mostre o seu poder, a sua glória, é para que nós possamos entender que quem traz o livramento, quem nos dá a vitória é Deus. Ele disse aqui, olha, o Senhor vai livrar vocês. E este povo aqui que vocês estão vendo hoje, vocês não verão mais. Isso se cumpriu, versículo 30. Aí no versículo 30 nos diz o seguinte: naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Enquanto ali no versículo 13, Moisés já falava para o povo: olha, esses egípcios, esses inimigos que vocês estão vendo hoje, não vão ver mais. E aí já se cumpriu no versículo 30. Ali agora só havia cadáveres boiando na beira do mar. Ou seja, Deus quando entra numa peleja para trazer livramento, Deus quando entra numa peleja para derrotar os nossos inimigos, Deus entra numa peleja para acabar com a raça daqueles que querem nos destruir, é para acabar com aquele que deseja o nosso mal. É porque Deus ele sabe como agir, Deus sabe como trabalhar na vida de cada um. Então, quando ele entra na nossa peleja, além do nome dele ser glorificado, além dele ser reconhecido como o Senhor de tudo e de todos, é também a certeza que ele trará livramento, trará vitória para mim, trará vitória para você. Então, vamos continuar aqui. O quarto motivo pelo qual Deus entrou na peleja de Israel, e Deus entra na nossa peleja, está no versículo 31, ainda do capítulo 14. Diz o seguinte, versículo 31 de Êxodo 14. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Ou seja, aqui em quarto lugar, nós entendemos que quando Deus entrou na peleja de Israel, e quando ele entra na minha e na sua peleja, é para que ele seja conhecido como Todo-Poderoso. É o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele Deus que, como nós falamos, um dos seus atributos é o que? É a onipotência de Deus, é o que pode todas as coisas. Então, quando Deus entrou na peleja de Israel, e quando Deus entra na minha peleja, na peleja do seu povo, é justamente para se cumprir o que está aqui no início do versículo 31. Israel viu o grande poder do Senhor. Israel passou agora não apenas a compreender um Deus libertador, mas um Deus todo-poderoso. O Deus que operou milagres lá no Egito, e agora o Deus que é todo-poderoso. E quando diz aqui que Deus é todo-poderoso, nos faz lembrar até mesmo de como foi a forma que as pessoas atravessaram aquele mar. Gente, Deus deu uma ordem ao vento, Deus deu uma ordem ao mar. Ocorreu que o vento veio ali, dividiu aquelas águas ficaram como paredes. E o povo passou a pés enxutos, o povo atravessou aquele mar. Isso mostra o quê? Uma ação poderosa, sobrenatural de Deus, porque através daquela peleja, através daquela ação, Deus estava se mostrando como todo-poderoso. Porque lembremos o seguinte, ele tem poder sobre toda a criação. Porque é que quando os discípulos estavam no barco atravessando aquele mar, porque é que justamente aquele mar não veio a destruir Jesus, não veio a destruir os discípulos, o barco não veio a afundar, porque jamais a criatura terá poder contra o seu Criador, porque quem
estava aqui naquele barco era Jesus, o Criador de todas as coisas. Então o Criador é que tem poder sobre a criação. E aí ele ordenou o mar, ele ordenou o vento. Por quê? Porque Jesus é o Todo-Poderoso. Assim como Deus se mostra aqui, se apresenta, ele entra naquela peleja para pelejar pelo povo de Israel, para mostrar que ele é o Todo-Poderoso. E o povo se deparou com uma ação poderosa de Deus. Assim também quando ele entra na minha, na sua peleja, é para mostrar que ele é o Todo-Poderoso. Ainda hoje, Deus é o El Shaddai, ele pode fazer todas as coisas, tá certo? Em quinto lugar, por que que Deus entra na nossa peleja? Por que que Deus pelejou por Israel e por que que Deus peleja por mim e peleja por você? Ainda no versículo 31, nós entendemos que além dele ser conhecido como Todo-Poderoso, foi para que justamente o povo passasse agora a temer o seu nome. E temer aqui quer dizer reverência, quer dizer respeito, quer dizer adoração também. Então veja, versículo 31 diz que Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor. Ou seja, passou agora a ter reverência, ter respeito, a reconhecer esse Deus que o seu nome foi glorificado, esse Deus que se apresentou aí como o Senhor de tudo e de todos, esse Deus que entrou para salvar, para livrar o seu povo, esse Deus que é todo poderoso, mas também esse Deus que deve ser temido, deve ser respeitado, deve ser adorado, deve ser reconhecido. Então Deus entrou naquela peleja para quê? Para que o povo agora passasse a temê-lo, a respeitá-lo, a honrá-lo, a glorificá-lo. Assim também, queridos, quando ele entra na minha, na tua peleja, é para que nós possamos reverenciar o seu nome, é que possamos respeitá-lo, é que possamos honrá-lo, é para que possamos adorá-lo da melhor forma possível. Em sexto e último lugar, para nós concluirmos essa reflexão, porque é que Deus entra na nossa peleja, no final do versículo 31, diz que o povo, além de temer ao Senhor, pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Olha que coisa interessante. Deus entra na peleja, dá a vitória ao seu povo, e nesta peleja faz com que agora o povo passasse a confiar nele e também confiar em Israel, porque já não estavam mais confiando em seu líder. Pensavam que o seu líder havia levado eles ali de propósito para morrerem no deserto, mas não foi bem assim. Então, quando Deus ele resolve entrar numa peleja, como entrou na peleja ali de Israel, no capítulo 14 de Êxodo, é justamente para que as pessoas passem agora a confiar somente nele, porque uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor, como está escrito no Salmo 20. Então agora, a partir desse momento, passaram a temer ao Senhor e também a Moisés, o servo do Senhor. Ou seja, passaram a confiar, na verdade, em Deus e a confiar em Moisés. Deus resgatou a confiança do povo em Moisés através daquela peleja, através daquela ação. Assim também, queridos, quando Deus ele resolve entrar na nossa peleja, tenhamos convicção que é para isso, tem propósito específico. E se não fosse ele, nós não teríamos a vitória. Só temos a vitória hoje porque temos a certeza que assim como Deus pelejou por Israel, ele também peleja por nós nos dias de hoje. E quando ele entra nessa peleja, é para que o seu nome seja glorificado. Quando ele entra nessa peleja, é para que todos saibam que ele é Senhor de tudo e de todos. Quando ele entra nessa peleja, é para nos salvar, é para nos livrar, é para nos dar a vitória contra os nossos inimigos. Quando ele entra nessa peleja, é para ele mostrar que é o Todo-Poderoso. Quando ele entra nessa vitória, é para que todos possam temer ao nome dele, reverenciar, adorar, respeitar. Quando ele entra nessa peleja, é para que todos possam confiar somente nele e assim resgatar a confiança nele e nos seus líderes, nos seus profetas, nos seus servos, tá certo? E assim nós vemos também, durante toda a história, que Deus ele sempre pelejou pelo seu povo. Além do Deuteronômio capítulo 1, versículo 29 ao 32, é um marco histórico, que diz que quando o povo enfrentasse as lutas, o Senhor viria e lutaria pelo seu povo, e pelejaria pelo seu povo. E isso se estende, capítulo 3, versículo 22 de Deuteronômio. Nós podemos ver outras pelejas durante toda a história, que Deus entrou e pelejou, usando certos personagens, mas Deus estava na frente, Deus estava pelejando. Isso é o exemplo de Davi contra Golias, ali no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 47. Deus entrou na peleja e deu a vitória a Davi. É o exemplo de Asa
contra os etíopes, ali no segundo livro de Crônicas, capítulo 14, do 11 ao 15. Deus deu a vitória a Asa, porque foi Deus que entrou na peleja. É um exemplo de Josafá contra Moabe e Amon, aquela grande peleja, que Josafá viu um grande exército, mas Deus entrou naquela peleja, e essa história está narrada no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, especificamente o versículo 17. Deus entrou naquela peleja e deu a vitória a Josafá. E a última história que nós encontramos, que também é muito conhecida, é a vitória de Ezequias contra Sinaqueribe. Ezequias só obteve aquela vitória porque Deus entrou na peleja. Então assim também Deus tem entrado na minha, na tua e na nossa peleja. O Senhor pelejará por nós. Então somente confiemos e esperemos nele, porque a nossa vitória vem do Senhor. E Deus assim abençoe a todos vocês. Estamos orando, buscando ao Senhor, na certeza de que Ele está pelejando. Ele está pelejando em todo esse momento, em toda essa circunstância. A convicção que temos, a convicção que queima aqui no meu coração, é que o Senhor, Ele está pelejando por nós. O Senhor está trabalhando em favor da sua igreja e em favor do seu povo. Então, se Ele está trabalhando, é certeza que em tudo isso, o nome dele será glorificado. É certeza que em meio a tudo isso, todos saberão que Ele é Senhor de tudo e de todos. É certeza também que Ele trará a salvação, Ele trará o livramento. É certeza também que todos vão conhecer que Ele é todo poderoso. E é certeza também que todos vão temer a este nome e todos passarão a confiar somente e exclusivamente nele. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Então somente vamos continuar buscando e adorando ao Senhor, porque Ele está pelejando por nós. Amém. Deus abençoe a todos.